Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer ter vocês aqui em mais um vídeo em minha companhia. Rapaz, a meta, o que para mim era um sonho, conseguir alcançar mais de 1.000 inscritos, mais de 4.000 horas assistidas, e vocês não fazem ideia a dificuldade que é isso para nós que temos esse trabalho independente, sem apoio de grandes veículos, sem, enfim. E aí, agora, vamos para mais objetivos. Tem muitas metas a serem alcançadas e vamos começar a batê-las com Goiás e Vila Nova quente, 2-2 no estádio Ailê Pinheiro. Foi um jogo em que eu esperava, foi o oposto do que eu esperava. Eu esperava um jogo mais truncado no sistema defensivo, um jogo em que os times pouco se arriscariam, e a gente viu dois times ali que entenderam muito bem o que é um clássico. E não dá para aceitar. O Vila já vinha entendendo que não dá para aceitar perder clássico, e o Goiás entrando ali um pouco morno em várias partidas. Um Goiás totalmente diferente, um Goiás ligado, um Goiás disputando bolas, tanto é que o Lovati leva um amarelo com 2 minutos de jogo. Quem foi melhor em campo? É até difícil avaliar isso. Eu vou falar sem olhar aos números. Eu achei um Goiás mais sólido, um Goiás que conseguiu propor jogo, mas segue pecando no sistema ofensivo ali no último detalhe. Mas eu achei um Goiás mais sólido. Eu achei que um Goiás que pode render bons frutos se tiver contratações. Ficou bem claro que o Goiás precisa de contratações. Por exemplo, Rodrigo Andrade, no primeiro tempo, estava perdendo muitas bolas de contra-ataque, não jogando bem. A opção foi o Vitinho, de apenas 20 anos, entrar no clássico. Não é que não entrou bem, mas também não agregou, não fez a diferença. O Vila Nova é o mesmo Vila Nova sólido do Campeonato Goiano. A gente não tem muita disparidade. Vila Nova, que vai muito bem defensivo e falhou dessa vez, falhou naquilo que vinha sendo uma das principais armas, que era a defesa. É um Vila Nova muito coeso daquilo que quer no jogo, mas é um Vila Nova letal. Consegue falhando na criação de jogadas. Não, você não espera muito do Vila com a bola no pé, e isso preocupa. É o Jean Mota desesperado ali tentando criar algo e precisando muito da ajuda do Poveda, que o Poveda saia da área e ajude. Mas essas são as minhas impressões. Vamos mostrar aqui de forma rápida os números do jogo. Abrir a tela. Vamos lá. Travou. Eu acho que a minha câmera vai tampar, né? Vai. Pode. A minha câmera não é mais importante que os dados. Essa cena. Já me perdi todinha. Agora vai. Não foi. Eu consegui. Eu mexi errado. Parabéns, animal. Vamos lá, agora vai. Escanteios. Chutes ao gol. Goiás chutou 18 vezes. Vila 10. Chutes, né? Chutes ao gol. Goiás 3, Vila 4. Posse de bola. O Goiás com mais posse de bola, 57%. Passes, Goiás dominando. Precisão de passes, Goiás dominando. Faltas, bem parelhos. 16 para o Goiás, 18 para o Vila. Cartões amarelos, de 6 para o Goiás, 1 para o Vila. Mostra aí como que o Goiás estava mais entrando, né, de forma dura. Impedimento 2 pro Vila. Esse cartão vermelho eu vou comentar daqui a pouco. Escanteios 11 para o Goiás e 1 para o Vila. Então, eu acho que os números vão de acordo com o que eu falei sobre superioridade. Eu não sei se eu mostro a entrevista primeiro, a polêmica primeiro, o que, que eu faço primeiro. Mas não, vamos mostrar o cartão. Vila faz um gol aos 89 minutos, quase no acréscimo, com o Arilson de cabeça. O Elias faz o seguinte gesto. Deixa eu imitar que tá caindo tudo. Ele faz isso aqui.
O árbitro, que deve ter 3 graus em cada olho igual eu, confundiu o Elias com o Bernardo Chapo. Ou pipocou naquele momento de dar o cartão e expulsar o Elias que já tinha cartão. Não sei o que aconteceu. Cartão pro Bernardo Chapo por supostamente provocar. A bola sai, segue o jogo. Do nada, o árbitro para a partida e cancela o cartão do Bernardo Chapo e expulsa o Elias com o segundo amarelo por esse gesto, provocação no momento do gol. Entram várias questões aí, várias questões. Primeiro, o VAR poderia ter intervido nesse lance? O VAR pode intervir se o árbitro de campo confundiu o jogador, que foi o caso. Ele confundiu o Bernardo Chapo com o Elias. Então, sim, ele poderia intervir. Ele poderia intervir depois que a bola tivesse saído de jogo, porque o Elias ainda permaneceu em campo depois do gol, uns 2 minutos. Aí eu não sei. Eu preciso pesquisar mais. O jogo terminou agora, então eu não sei. Acho que não. Então já é um erro bem grave. Eu acho que depois que a bola dá origem, né, a um novo lance, o VAR não poderia intervir. Pelo menos é o que eu tenho de entendimento da regra, até que alguém aí apareça com mais esclarecimentos. Só que isso aqui, na comemoração de um gol, é para cartão? A gente não tá matando o futebol, não? Não tá chato demais, não? Pelo amor de Deus, gente. Sim, não faz sentido. Ele provocou, vai falar, ele provocou, ele instigou, ele não instigou a violência. Foi uma zoada em um momento de gol. Que é o que o futebol tem, é gol, é provocação, é alegria. Gente, é acabar com o futebol isso. É acabar, é destruir. E ainda tem algo desnecessário, não precisava. Então tem essa polêmica, eu vou colocar na tela, né? Exatamente o que o Elias fez, eu achei no Twitter aqui. Eu não vou, meu canal acabou de ser monetizado, não vou correr risco de colocar a imagem da ESPN para levar um strike. Tá aí. É isso aqui que o Elias fez. Pra brincar, não dá, né, gente? Não dá. É muito pouco. É muito pouco pra dar um amarelo para um jogador. Aí vamos para a segunda polêmica da noite. Na saída do túnel, obviamente, essa expulsão gerou muita revolta do Vila e depois o árbitro ainda encerrou uma partida sem deixar o time cobrar escanteio. O time foi saindo e para quem não conhece o estádio Hélio Pinheiro, lá é tudo bem apertadinho, né? Os times saem juntos. O Hugo se envolveu numa confusão lá que até agora eu não entendi. Eu vi as imagens, todo o crédito, inclusive vocês vão ver aí, é o para a Rádio Bandeirantes, que filmou e transmitiu ao vivo, ao vivo não, informou, né, enquanto estava acontecendo, com o repórter, não sei se o Genil tá como repórter, apresentador, o que, que o Genil tá fazendo da vida, mas é a voz dele narrando. Vamos dar uma olhada. O Atlético Goianiense pintou informação, pintou Unitinta. Ô Danilo, pra você, boa noite. Olha só, tem um vídeo, inclusive, na descida dos dois times, assim que o árbitro apita o clássico, o final da partida, Goiás 2, Vila Nova também 2. Na imagem não dá pra se ter uma noção do que realmente foi o motivo da briga, da confusão. A gente só consegue a percepção que um dos envolvidos nessa confusão, na descida pro vestiário, é o presidente do Vila, o Hugo Jorge Bravo. E aí na tela você vê também o gestor de futebol, né, da equipe do Vila e alguns jogadores. Aí sim, nessa primeira imagem, você vê algum envolvimento. Também o gestor de futebol, né, da equipe do Vila e alguns jogadores. Aí sim, nessa primeira imagem, você vê algum envolvimento do presidente Hugo Jorge Bravo, com os ânimos muito exaltados, de novo na saída dos dois times para o vestiário após o clássico. Informando. Não vou fazer patrocínio, apesar que peguei a imagem de vocês, né, podia ter deixado patrocínio. Informando, eu não vi qual que foi informando, mas obrigada. Cara, eu já acho errado. No sentido de futebol é provocação, é sangue quente, mas
Não deu para ver o que, que o Hugo acertou ali, quem que ele acertou, o que que aconteceu. Só que ele vai explicar aqui também, né, que já concedeu entrevista. Inclusive, essa saída do túnel ali da Serrinha já é algo que vai ter que ser resolvido. Todo jogo é essa confusão. Teve aquela vez que o Paulo Baia tentou o cuspe no Hugo, o Hugo foi para cima. Isso ainda vai acabar dando um problema muito sério, muito sério. Agora, os créditos, né? Até para voltar aqui para a tela, eu peguei a entrevista, já deixei aqui no ponto para Fenomenal Esportes. As outras rádios estão acompanhando o jogo do Atlético. Só que se eu não liberar o áudio para vocês, ninguém vai escutar nada, né? Taioba. Falar também com a gente. Após esse empate, o Vila buscou a igualdade no finalzinho aqui na Serrinha e aumenta a invencibilidade diante do rival. No 2 a Só ver 2 se o áudio tá bom. os companheiros de imprensa também se posicionarem para a gente acompanhar a entrevista aqui ao vivo com Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila. O pessoal está se posicionando, Lara. E aí, em instantes, a gente já vai acompanhar a entrevista aqui do Hugo ao vivo. Perfeito, Vitor. A gente deixa eu até passar aqui no chat que nossa audiência tá muito boa. Então segue aí com a gente que daqui a pouquinho tem Hugo Jorge Bravo ao vivo. Daqui a pouco eu já Esporte, chamo. é o único canal aqui que tá Tô transmitindo aumentando aqui o coletivas, áudio para agora o pessoal vocês. tá dividindo com outras partidas, né? Então, deixa eu dar um alô aqui para vocês. A audiência tá tem metade, Eu tô tentando aumentar esse áudio aqui, mas não tá dando, né? Metade, um pedacinho aqui criticando, a galera pegando no pé um do outro. Vitor Monteiro. Beleza. Vamos lá, abrindo aqui a entrevista com o Vamos Jorge lá. Bravo. Hugo, 2-2, boa noite. Avaliação que vocês fazem para ser comemorado esse empate e tudo que aconteceu hoje na Serrinha, vale comemorar, aumentar o tabu contra o rival? Olha, primeiro agradecer a Deus, dizer que esse ponto é um ponto valoroso. Quando a gente sai de casa, essa Série B aí, ela é uma competição que você tem que pontuar fora. Se você almeja, vamos dizer assim, fazer uma boa campanha na competição, você precisa pontuar fora. Hoje foi um jogo atípico na questão da quantidade de gols sofridos. A gente, normalmente, eu acho que foi o terceiro jogo que a gente toma 2 gols na partida do ano, de mais de 20 jogos. E o adversário valorizou bastante o jogo e acho que foi um jogo que a gente comemora, sim, esse ponto. Viemos aqui, lógico, em busca também da vitória, assim como o adversário, mas a gente que teve por 2 vezes atrás no placar, valoriza muito esse ponto, que mostra o poder de reação da equipe. O primeiro gol nosso ao final do primeiro tempo e o segundo gol ao final do segundo tempo, demonstrando que é uma equipe que acredita, uma equipe que tem um espírito do torcedor vilanovense, inclusive aproveita a oportunidade de convocar o torcedor vilanovense para o domingo. Agora é a nossa oportunidade de voltarmos ali para o que a gente chama de realmente a nossa casa e fazermos dali um grande caldeirão, como tem sido nos últimos anos. Hugo, deixa eu fazer uma pergunta sobre o pós-jogo ali. Aconteceu uma confusão no túnel com a segurança do Goiás também. O que aconteceu? Tava meio turvo para a gente da imprensa enxergar. O que aconteceu? Na verdade, o que a gente vê nos resultados do futebol brasileiro, quando a gente vai enfrentar as grandes seleções nacionais, vamos dizer assim, mundiais, ela é reflexo dessa proteção que a gente está criando no futebol, uma barreira de proteção ridícula. Tempos difíceis formam homens fortes. E o que nós estamos formando no futebol é um bando de menino mimado. Menino mimado. Tanto dentro de campo, porque qual que é a justificativa do árbitro expulsar um atleta nosso porque fez isso aqui? Qual que é a justificativa? Vocês estão formando um bando de menino mimado. Concordo nisso aí. É uma geração fraca. Acabando com Ah, gente, o Romário rebolou. O Edmundo, pelo amor de Deus. futebol. A verdade tem que ser dita. Aí eu saio ali fora, saindo, eu vou cobrar do árbitro do porquê que ele acaba um jogo no escanteio para o Vila. No escanteio para o Vila. Eu duvido. Se fosse o escanteio para o adversário na casa dele, ele teria acabado o jogo. Eu duvido. Aí ele acaba, aí eu vou cobrar o árbitro.
Aí me passa o seu executivo do adversário e o cara quer falar para mim que eu não posso falar nada, que eu tenho que ficar calado, que eu não posso. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você, o árbitro que vocês estão criando é uma geração de menino. Aqui nós vamos cobrar aonde for. O que for do nosso de direito, nós vamos cobrar aonde for e qualquer instância, sem problema nenhum. Dentro de casa, fora de casa, não é arrogância de forma alguma. Eu estava falando com o árbitro, cobrando o árbitro, que é o meu direito. É o meu direito. Por quê? Presidente, diretor, está todo mundo aqui, ó. Presidente e diretor só perde jogo. Só perde jogo. Então nós vamos nos posicionar e vamos cobrar. Agora ficar com milindre, nunca tivemos um milindre lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, nunca. E lá teve diretores do Goiás mandando torcedor nosso e a puta que pariu, fazendo gesto obsceno. Tá tudo certo, amigão, isso aqui é futebol. Isso aqui é futebol. Ou você vai formar homem, ou você vai formar negro que vai suportar a pressão, ou pede para sair, vai ser executivo de handball, de vôlei. Às vezes lá é mais rápido. Temos que acabar com essa porra de diretor. Meu canal, Hugo. Acabou de ser monetizado. De beira de campo, de camisa social. Isso aqui não é teatro, isso aqui é futebol profissional. E o futebol brasileiro está acabando por causa disso. E o Vila, na nossa humildade, nós somos a terceira, quarta menor folha do campeonato. Aqui nós vamos cobrar e nós vamos correr pra caramba. Porque é a única chance que a gente tem. A única chance. O Vila, nos últimos anos, nós somos cobrar tudo, mas nós somos campeão dessa competição de valor investido e quantidade de ponto entregue. E assim vai ser, se Deus quiser. Então, nós temos que parar com essa babaquice, criar essa barreira de proteção, essa bolha que é ridícula. Aí, é a parte, assim, mais importante do contexto. Deu para entender. Então, foi uma polêmica com o Lucas Andrino. Só que não sei se perguntaram ali o restante do desencadear. Vamos terminar de ouvir aqui só rapidinho para ver se ele fala mais um pouquinho. E segue o tabu, hein, Hugo? Não, já o Igor muda aí o foco, vai para a questão do tabu. Eu concordo com o Hugo nessa parte da geração mimizenta. Não concordo ali com o entrave no túnel, né? Mas, enfim, são duas coisas diferentes. Apoio completamente o que ele falou sobre geração mimizenta. Mas aquele entrave, pelo menos essa imagem que nós vimos antes, aí já não é correto, não é o que deve ser. Então, o clima no Vila Nova pegando fogo. Clássico à vista, clássico fechado. Lucas Andrino não apareceu, não. Não deu coletiva. E só quem falou foi o auxiliar técnico, que foi o Hever. Como a audiência aqui do Goiás é sempre gigante, eu acho que muitos ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o que o Hever falou. Vou deixar um trecho também, não todo, assim como eu fiz com o Hugo, para prestigiar as duas torcidas, beleza? Vamos ver então ao Goiás, né? Vamos ao outro lado do clássico. Pessoal, boa noite a todos. TV Goiás ao vivo no nosso canal oficial no YouTube para a coletiva pós-jogo com o auxiliar técnico Hever. Como todos sabem, o 2-1 fica na frente novamente, mas não consegue segurar esse resultado. Na sua perspectiva, por que o Goiás não conseguiu a vitória aqui hoje? Boa noite, Caio. Acredito que a partir do momento que a gente consegue sair à frente ao placar num clássico, a gente precisa controlar um pouco melhor as ações, até porque foi um clássico muito truncado, muito pegado. Na minha visão, a nossa equipe, mesmo com toda a dificuldade, foi superior, pouca coisa, mas foi superior ao nosso adversário. Acabamos não finalizando tanto, devidamente a um jogo muito, muito pegado, de muitas faltas. E a partir do momento que você consegue fazer o gol onde o jogo pode cair no seu domínio, se tratando de um clássico onde a equipe adversária tem que sair um pouco mais para buscar um empate, a gente não conseguiu controlar isso, tomamos o gol no final do primeiro tempo, dificultando um pouco. Conseguimos fazer novamente o 2-1 e por um detalhe onde é definido num simples
ajuste onde nós colocamos até o Antony para que pudesse elevar a altura da nossa equipe, sabendo que o nosso adversário teria duas maneiras, de repente, de agredir a nossa equipe, que seria com a bola parada e nos contra-ataques. Então, uma pequena desatenção ali na questão da organização da linha defensiva na bola parada e a gente acaba sendo castigado com gol. Então, a gente acabou falhando, né, nesse sentido, na questão da organização, a informação acabou não chegando, mas a gente dá essa autonomia também aos atletas para que possam ajustar dentro de campo, porque eles têm o feeling também disso, sabendo que ali nós teríamos 3 defensores para que pudesse anular essa bola parada da equipe adversária, sendo uma bola muito forte, e a gente acabou tendo essa pequena desatenção, onde acabou nos custando caro. Mas temos que valorizar também, até porque de 9 pontos a gente conquistou 7, então numa projeção muito boa do que a gente pensa na competição. Hever, boa noite. A gente percebe que o Goiás mudou, né? Bem pólido. Começou bem o campeonato, são 2 vitórias e um empate, e está aí na final da Copa Verde. Enfim, não é lá uma grande competição, pelo menos para mim, mas é o que resta para o Goiás para chegar até a Copa do Brasil. Mas a gente percebe na saída ali um abatimento pelo fato de não ter vindo essa derrota, essa vitória em cima do Vila Nova. Você acredita que esse fato morre aqui e de agora para frente, por ter começado bem o campeonato e está aí na final da Copa Verde, esse fato, ou é preciso também trabalhar o psicológico desses jogadores, né, trabalhar, sei lá, alguma coisa lá dentro do CT, para que esse empate no finalzinho não possa bater para a sequência? Vamos pela segunda pergunta, né? A questão do emocional. Claro que a partir do momento que você está vencendo o jogo e você toma um gol da maneira que foi, por uma desatenção no final do jogo, isso gera um desconforto, né? Você acaba assimilando de uma maneira de abatimento. Isso é natural, até porque estávamos muito próximo dessa vitória. Então, foi meio que uma ducha de água fria, né? Faltando ali 5, 6 minutos para terminar a partida, você sofre o gol e isso acaba desestabilizando. Mas nós também já fizemos isso, né? A gente estávamos perdendo o jogo e fizemos gols no final do jogo. Então, claro que é um mix de sensação, né? E ninguém vai sair feliz com um empate, digamos assim, desde que você esteja vencendo. Então, acredito sim que os jogadores vão sentir um pouco, mas a chave tem que ser virada, até porque eu discordo um pouco, né, da questão sua que tu colocou da Copa Verde, porque nos dá uma condição muito boa se chegar ao título. Então, assim, talvez para muitas pessoas aí fora não vale muito, mas se a gente não conquistar, vale como se fosse o título da Copa do Brasil. Então, a gente também tem que valorizar, até porque é uma conquista. Se tem uma competição que você acaba entrando, você tem que valorizar e brigar. Então, a gente vai fazer isso na quarta-feira. Esperamos recuperar os jogadores. Não, tá aí. É um Hever muito lúcido, um Hever muito entendendo, né, como que as coisas são do futebol. E mostrou realmente que o Goiás ficou abatido, mas eu ainda sinto falta no Goiás, quando acaba o clássico, dessa do Hugo nervoso, essa mesma visão aí no Goiás. É tudo muito calmo, tudo, não, vamos virar, vamos ter calma. Calma, gente, não dá mais tempo, não tem tempo, precisa agora. Enfim, foram essas as minhas impressões do jogo, de tudo que aconteceu. Tentei trazer ali o que chamou mais atenção. Inclusive, o Hever fez a mesma análise que eu do jogo. Se o Goiás quiser me contratar, acho que eu vou bem mais barata que o Hever, hein? Gostou do vídeo? Curta, se inscreva, deixa seu like. Vamos até a próxima.